Pessoal, saiu uma pesquisa Quest nova do Felipe Nunes. Felipe Nunes que escreveu um livro com o Thomas Trauman. Aliás, o Thomas me mandou o livro dele sobre a polarização, a calcificação da esquerda e da extrema-direita, a questão do judiciário. São pessoas aí que estão sendo muito ouvidas pela Globo News. A cúpula da Globo toda acompanhou o lançamento desse livro. E a pesquisa mostra dois dados importantes, né? E aí a gente vê como a gente pode torcer os dados ao nosso favor, né? A pesquisa Quest reafirma que o presidente Lula vence em todos os cenários e, ao mesmo tempo, diz que 62% das pessoas... A gente ainda vai destrinchar os dados na íntegra da pesquisa, tá, gente? Esse é o meu editorial. Eu vou primeiro passar um pouco en passant nas informações, mas para a gente discutir essas pesquisas. 62% dos pesquisados são contra Lula tentar se candidatar de novo. E aí, gente, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, tá? Duas coisas, a gente como campo de esquerda. Mandar um beijão aqui para Ana Tereza Gomes, atrativamente, Sandra Araújo, Rose Rodrigues, pessoal que está todo mundo presente. Mandem superchats e pix, se vocês puderem, para ajudar o nosso canal aqui a continuar erguendo. Mas duas coisas que a esquerda precisa botar na cabeça em cima de tudo, tá, gente? Sim, as pesquisas, na sua maioria, quando elas não são mal feitas do ponto de vista do questionário, e a Quest já deu mancada de questionário, os dados delas são verdadeiros, tá? Não venham dizer assim, a pesquisa é falsa. Não, a pesquisa não é falsa. O governo Lula não vive o seu melhor momento e a gente enfrenta um problema muito sério com a alta dos alimentos, com um crescimento ainda que não espantoso, porque ainda é insignificante da inflação. A economia tem ótimos dados e, ao mesmo tempo, tem alguns dados preocupantes, como, na verdade, já era previsto, depois de 4 anos de desgoverno do Bolsonaro. Eu não sei o que as pessoas esperavam, sinceramente, ao eleger um fascista, se elas esperavam um bom desempenho econômico. Eu acho que a coisa não ia para esse sentido. Então, primeira coisa que vocês têm que saber. Sim, as pesquisas são verdadeiras. 2, as pesquisas são financiadas pelo mercado financeiro. E isso subverte a primeira declaração. Nós não devemos confiar nessas pesquisas porque elas são feitas com uma intencionalidade. Tá? A intencionalidade, inclusive, está se manifestando aqui no chat, né? Não, o Lula governa para Faria Lima. Eu não sei bem se ele governa para Faria Lima, mas uma coisa eu tenho certeza, a Faria Lima tá doida para sabotar ele. Tá doida para sabotar ele. Tem algumas pessoas, assim, uma faixa muito pequena da Faria Lima que gosta do Haddad, mas a grande maioria da Faria Lima quer sabotar o Lula. A grande maioria dos grandes financiadores, porque, gente, para fazer pesquisa eleitoral, a gente está falando de valores de investimento de 1 milhão, de 2 milhões de reais. Eu sei disso porque eu fiz um texto há muito tempo atrás, quando o Glenn Greenwald ainda não estava nessa encarnação de ser extremista de direita. Ele fez uma crítica ao Datafolha e eu conversei para fazer uma matéria com pessoas que fazem, algumas que trabalharam no Datafolha e algumas que trabalham no Datafolha. E as pesquisas eleitorais são um aspecto muito sofisticado principalmente no período eleitoral no Brasil. Porque, para quem não sabe, essas pesquisas grandes são encomendadas porque é o seguinte, as pesquisas elas nunca param de serem feitas. Os partidos políticos todos têm trackings internos. Tracking, para quem não sabe, são pesquisas pequenas, mas que pegam o humor do eleitorado. O Boulos fez um monte quando eu estava na eleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes fez um monte, Pablo Marçal, acho que deve ter feito menos, mas também fez. Então, os partidos, eles pagam os trackings. E aí, quando tem uma tendência ali, meio que pegando, uma das coisas que acontece às vezes, haver uma encomenda de uma pesquisa maior. E os institutos de pesquisa estão surfando agora na questão da crise dos alimentos. Eles estão tentando pegar cada vez mais a percepção do eleitor. E isso tenta macular as eleições de 26. Então, cuidado com o pesquisismo, tá, gente?
Não, os dados não são mentirosos, mas não é o fim do mundo. Não significa que o governo não vá reverter. O governo tem capacidade para isso. O governo tem capacidade de superar essa crise. E além disso tudo, o Lula tem um capital que vai muito além dessas pesquisas, que às vezes essas pesquisas captam. Porque o Lula passa por crises, já passou por crises muito piores, passou pela crise do Mensalão, passou pela crise da Lava Jato. E ele sempre manteve uma alta popularidade. Porque ele fala com o mais pobre. Ele é uma figura política importantíssima do ecossistema geral. É o que o Haddad falou para a revista Piauí uma vez, num texto que é importantíssimo. Deem um Google aí, busquem o texto que o Haddad fala sobre a importância do Lula nas últimas décadas. Ele é o principal personagem político das últimas décadas. Ele é o personagem que fala a língua do povo, que fez os programas do povo e que vai consolidando um capital político em cima disso, uma massa crítica. E é isso. A Wanda Kreiner está falando aqui, trabalhei 18 anos com pesquisa, o direcionamento das pesquisas influencia nas respostas sim, exatamente. Esse pesquisismo dos institutos, e agora com a privatização dos institutos de pesquisa, o fim do IBOP, que agora vira IPEC, eles estão querendo sabotar a eleição do Lula para botar um Tarcísio de Freitas. E estão fazendo isso nas entrelinhas. Eles não podem dizer isso. Porque o Lula tem um capital político muito alto. Então é importantíssimo isso, gente. É importantíssimo as pessoas entenderem que há um pesquisismo em curso, há uma tentativa de embalar o Tarcísio para presente com a prisão do Bolsonaro. Porque a prisão do Bolsonaro vai ser um vetor, gente, de mudança, ou para pior ou para melhor nesse país. E nós temos que lutar no nosso campo com todas as críticas que vocês possam fazer ao presidente Lula, gente. Inclusive a proximidade dele com a Faria Lima, que existe, sim. O Haddad é uma ponte para tentar não romper completamente com a Faria Lima. Mas nós temos que proteger o capital político do presidente Lula. O presidente Lula precisa ser protegido nesse processo. O presidente Lula precisa ser protegido no processo. E para protegê-lo, a gente não pode confiar na Quest nem quando ela diz que o Lula vence em todos os cenários. Tá? Não estou dizendo que a pesquisa é uma mentira. Eu estou dizendo para a gente não confiar somente na pesquisa. Nós temos que confiar no capital político do presidente Lula. Nós temos que levar o presidente Lula à esquerda. Nós temos que ter... Já tivemos uma retomada dos programas sociais, temos que retomar ainda mais. A questão do crédito para os mais pobres, eu vi muita crítica lá ao crédito consignado, mas tem que ter mais crédito. Tem muito pouco crédito no Brasil, tem muito fiscalismo no Brasil. Tem que pressionar o governo para fazerem medidas que efetivamente agradem a população. O Lula tem menos de 2 anos agora. Então vai ser uma corrida agora. E o pessoal tá falando que tá demorando muito para prender o Bozo. Não, tá no prazo, né, Ana Tereza? Esse ano eu acho que vai rolar. Eu acho que esse ano rola a prisão do Bozo. Tem gente que diz que vai ficar pro ano que vem, mas no máximo ano que vem. Mas a prisão do Bolsonaro vai ser um vetor. A prisão do Bolsonaro vai ser um vetor. E eu achei engraçado um vídeo que eu vi esses dias do pessoal falando que em 2022 o Lula ganhou com base na esperança e aí em 26 a campanha do PT vai ser o terror. Mas vamos lá. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Não é para a gente alertar os nossos companheiros? Não é sim para a gente botar assim vou botar terrorismo entre aspas, né, gente? Não quero fazer terrorismo. Mas assim, não é para a gente botar um alerta gigantesco na cabeça dos nossos companheiros e pensar, cara, o fascismo não pode voltar. Tipo, eu me questiono para as pessoas que relativizam o Bolsonaro e acham que, ó, a esquerda perdeu, a extrema-direita tem muito mais alcance popular e que encaram isso numa boa. Eu fico pensando uma coisa assim,
As pessoas não podem naturalizar. O Bolsonaro deixou 700 mil pessoas morreram por conta da Covid. 1 milhão de pessoas morreram de doenças correlatas. 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas. A gente está jogando, gente, com 400 mil vidas. A gente está jogando com sei lá quantas mais vidas seriam num governo Tarcísio ou num governo Bolsonaro, se ele fosse anistiado, que é muito pouco provável, assumisse de novo. Quantas vidas vocês estão dispostos a perder? Eu não estou disposto a perder vida nenhuma. Eu não estou disposto a perder uma só vida. Eu quero que esse país evolua. Eu acho que o presidente Lula é uma evolução. Acho que o governo dele tem problemas? Acho. Acho que tem muitos problemas que são apontados até por camaradas aí que estão numa vertical aí de insistir nessa coisa, inventando o golpe da Simone Tebet. Isso aí eu confesso que eu dei risada, gente. Que tem uma verdade, sim. A gente teve o break dos apps essa semana. Os trabalhadores de aplicativo pressionando, e o governo Lula é muito ruim nessa questão. Mas as críticas que eu tenho não são comparáveis aos avanços que o governo... Eu ainda considero o governo Lula um governo de centro-esquerda. A questão é o quanto a direita e o neoliberalismo foram vorazes nos últimos períodos. Olha como está o nosso Congresso hoje. E não se trata só de culpar o Congresso, tá, gente? Eu sei que há coisas que o governo mesmo já joga para a direita. A gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente sabe que o governo encurralado, ele cede antes mesmo, às vezes, de você declarar algo. Ele cede mesmo. Mas o ao redor dele, o Congresso, é resultado do avanço da direita. O Haddad avisou para Mônica Bergamo, o que a gente está vivendo hoje é um ciclo da direita. É um luxo. É um luxo. Nesse ciclo de extrema-direita, o PT tem vencido eleições. É um luxo. Sim, é um luxo. Seria mais fácil ter entregue aí direto para o neoliberalismo. Imagina onde a gente estaria. Vocês lembram do... Assim, vamos esquecer um pouco o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, quando a gente começa a falar do Bolsonaro, o pessoal fala, mas vocês estão comparando tudo com o Bolsonaro. Vocês lembram o que foi o governo Michel Temer? Vocês lembram do que foi o governo Michel Temer? De verdade. Não tem nada a ver com o governo Lula 3. Não tem nada a ver com o governo Lula 3. O governo Michel Temer foi o terror. O governo Michel Temer tinha a popularidade de um palito de dentes. O governo Michel Temer era uma marionete. O governo Michel Temer não ouvia ninguém e impunha a sua vontade. Isso foi o governo Michel Temer. Foi um curto período de um golpe em que ele empurrou tudo o que ele podia fazer para desgraçar o país. Não houve discussão. O pessoal fala do teto de gastos e do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal tem uma matriz neoliberal que eu não gosto. Mas o arcabouço fiscal foi colocado para a discussão da sociedade. O teto de gastos não, gente. Aliás, as reformas do Temer foram empurradas muitas vezes sem a população saber o que estava sendo discutido. Muitas vezes sem a população saber o que estava sendo discutido. E ainda teve aquela vergonha do escândalo da JBS. Que sim, o Temer deveria ter sido punido por isso. O pessoal que é anti-Lava Jato não gosta muito quando eu falo isso. Mas sim. Vocês lembram do que foi o governo Michel Temer? De verdade, vocês lembram do que foi o governo Michel Temer? Eu sei que quando o Lula vence com o Alckmin, não seria uma vitória da esquerda. Mas quem tem o capital político para vencer as eleições chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É o Lula que tem capacidade para vencer. E aí a crítica que deve ser feita ao Lula é como é que o Lula tem esse capital político e não fez um sucessor ainda? Isso é uma crítica que eu faço ao presidente. A gente não pode jogar só com um jogador. O Bolsonaro tem o Eduardo, o Bolsonaro tem a Michele e o Bolsonaro tem o Tarcísio, a sua revelia. Mas ele tem o Tarcísio. O Bolsonaro tem um time de futebol de candidatos. Cadê os candidatos do nosso campo? E os candidatos do nosso campo não podem fazer como o Boulos fez no último final de semana e convocar um ato que fica menor do que o do Bolsonaro. A gente não pode ter erros de estratégia.
Eu não estou dizendo que não tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua, mas tem que ir para a rua com uma estratégia. Ontem nós fizemos aqui uma live com o Vitor Panchorra. Aliás, gente, aviso importante dar atrativamente. Tá gostando do editorial? Manda um superchat pra gente, um Pix, uma contribuição. Nós temos uma meta de R$200 e de 2 membros. Daqui a pouco eu vou lembrar sobre isso. Mas falava com o Vitor Panchorra ontem, eu não consigo entender como o governo Lula não fala com o DCM, com a revista Fórum, com a Carta Capital, com os veículos de esquerda. Mesmo se ele fosse um governo neoliberal, como dizem os camaradas por aí. Não importa. O neoliberalismo centro-direita também tem que conversar com a esquerda. Também tem que conversar com as bases populares. Não pode conversar só com a Globo News. A Globo News é dona do Brasil, gente? Eu sei porque o Lula fala com a Globo. É porque se ele não falar com a Globo e não tiver boas relações com a Globo, ele cai. A Globo fez o golpe contra Dilma. A gente sabe por que isso acontece. Só que não dá para ser... A comunicação não é só a Globo. A Globo diminuiu muito depois da pandemia. A Globo não tem mais esse peso cultural. As novelas não têm mais o mesmo peso de antes. A Globo é uma organização arcaica, gigante, fruto de uma ditadura de 21 anos e que não reflete as novas formas de comunicação. Nós estamos aqui, 8h23 da manhã, conversando com as pesquisas de uma forma que os jornalistas da Globo News e os jornalistas do Jornal Nacional não vão falar com vocês a respeito disso. Dizendo para vocês que sim, os dados das pesquisas são verdadeiros, mas que a gente não deve confiar nas pesquisas porque elas têm um direcionamento político. A Globo nunca vai falar disso, a Globo é sócia dessa lógica. E cadê o Lula incentivando as novas formas de comunicação? Nem que seja, esquece os sites de esquerda, que nem que sejam influenciadores. Cadê o Lula falando com o Felipe Neto? Cadê o Lula falando com os nossos camaradas youtubers? Carlito, falar com nossos amigos Portado José. Cadê? E a gente sobrevive porque nós temos vocês de comunidade de militância. Nós temos vocês de movimentos sociais. Aliás, os canais de esquerda ainda existem por conta dos movimentos sociais. Por conta do MST, por conta do MTST, por conta dos movimentos de rua, dos estudantes, dos acadêmicos, dos professores. É por isso que ainda nós existimos. Mas o governo não nos ajuda em muitíssimo pouco. Muitíssimo pouco. Outra crítica que pode ser feita ao governo. Mas a gente não pode cair na esparrela que sem o Lula é melhor. Que com Tarcísio a gente lida. Não. Não. Eu vivo em São Paulo. Tarcísio de Freitas é governador aqui. Eu sei o que ele faz. Não é um bom governador. Não é. E ainda se veste numa capa que engana as pessoas. E as pesquisas, e quem financia as pesquisas, quer Tarcísio presidente. Quer enfraquecer o Lula. Quer fazer o Lula se dobrar. Quer fazer o Lula espernear. Quer forçar o governo a fazer coisas que ele não quer fazer. Quer fazer o governo agradar mais a Faria Lima do que já agrada. Esse é o intuito das pesquisas. Esse é o verdadeiro intuito oculto. Temos aqui uma pessoa que está no chat que trabalhou com essas pesquisas e diz que tem um direcionamento. E há um direcionamento. Muito das eleições são definidas nas pesquisas. As pesquisas não refletem o resultado final, porque sempre há um percentual que escapa, mas eles estão tentando direcionar as eleições de 26, e a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que brigar para que o capital político do Lula seja preservado. E nós temos que brigar para que as pessoas façam um sucessor do Lula. É importantíssimo. A Xanda está falando aqui de um áudio do Ciro Nogueira que vazou. O mercado já escolheu o Tarcísio. O mercado escolheu o Tarcísio. Significa que o Tarcísio vai vir como franco favorito? Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda vai ter mais surpresas. Até por ter essas surpresas, eu estou avisando vocês. Vamos ficar espertos a respeito dos ataques que vêm contra o presidente Lula. Vamos fortalecer os nossos canais de comunicação, como faz a Márcia Bozo nesse momento.
Não vamos deixar a peteca cair, gente. Nós vencemos em 26, em 22. A gente consegue vencer em 26. Bolsonaro vai ser preso. Mais uma oportunidade para a gente vencer em 26. A gente tem que ter um olhar crítico e um olhar no futuro. A gente tem que ter o departamento de vai dar merda. A gente precisa entender o que está acontecendo. Alta dos preços no mercado, a gente tem que entregar para as pessoas a picanha e a cervejinha barata. Pegando aí o linguajar dos bolsonaristas que eles adoram imputar na gente. A cervejinha e a picanha barata é uma coisa que esse governo precisa entregar, de alguma forma. Tem bons dados, tem bons números, falta divulgação. Isso tudo é verdade, mas nós temos que desenvolver isso de uma forma melhor. Não está sendo desenvolvido da melhor forma. E temos que conversar com a esquerda, temos que conversar com o nosso campo. Cadê o presidente da República? Cadê os seus ministros? Cadê os seus deputados? Isso é importantíssimo. Márcia já liquidou metade da nossa meta aqui de membros, faltou um membrinho só para a gente fechar, e R$195, tá, gente? Quem puder, nos ajude. Tem o grupo de membros agora que a Xanda criou, vocês vão poder acompanhar. Mas é importantíssimo, tá? Vamos ficar atentos. Sim, a gente tem que ter uma certa filosofia, não é do terror, mas do alerta. 26 é alerta, gente. 26, se nós não ganharmos, a gente mergulha de novo no fascismo. E a gente precisa ter um longo ciclo de governos progressistas e governos no limiar, gente, isso é uma coisa importante de ser dita. O camarada Geraldo Alckmin, que foi um governador que eu não gostei em São Paulo, ele tem que ser fortalecido, porque a gente precisa de uma outra direita como oposição à esquerda no campo político. Então, Lula precisa vencer, os democratas precisam vencer, a gente precisa ter uma ampla gama de políticos para suplantar esses seguidores de extrema-direita. Nós temos que conversar com campos que não concordam com a gente. A gente tem que conversar com muita gente. Temos que conversar com os movimentos sociais, temos que fazer uma reforma agrária mínima. Isso o Lula deve ao MST. Isso o Lula deve mesmo ao MST. Nós temos que conversar com os movimentos do sem-teto e entregar mais moradias. A gente tem que... É um pêndulo delicado, é um governo complicado. Eu não tenho inveja de quem está no governo. Eu acho que é um trabalho insalubre. É muito difícil. Mas a gente tem que melhorar esse governo. A gente tem que brigar. Esse governo é nosso. Nós ganhamos em 22. Nós derrotamos Bolsonaro e nós temos responsabilidade pelo que a gente faz agora. Então não se trata de seguir cegamente o Lula, mas de reconhecer o capital político do Lula, e as pesquisas reconhecem, apesar da sabotagem interna que rola. É reconhecer o capital político do Lula, reforçar ele pensando neste país. Não é pensando no Lula. Pensando neste país. Vocês querem falar de patriotismo? Vamos pegar aí uma questão que o Eduardo Bolsonaro vive espalhando, né? Patriota mesmo é quem vota em Lula. Nacionalista de verdade é quem vota em Lula. Uma pessoa preocupada com o seu país é quem pensa no morador de rua. É quem pensa nas causas ambientais e não quer mais enchentes como a gente teve no Rio Grande do Sul. Não quer que a fome e a seca voltem ao Nordeste. A gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que reconhecer os méritos do presidente da República. O presidente da República é o maior político que nós tivemos no período pós-ditadura. O problema é que nós estamos encarando o maior político brasileiro da internet, que se chama Jair Messias Bolsonaro. E encarar o Jair Messias Bolsonaro é duro. É muito duro. A gente precisa tirar esse cara de uma vez da vida pública, senão ele vai prejudicar todos nós. Todos nós.
Lilian Macedo faz uma questão aqui, né? Pedro, sinto que a esquerda está desarticulada. Não vejo mais as reuniões entre os movimentos sociais e lideranças para organizar uma agenda de esquerda com direção clara, pautas unificadas e estamos segmentadas nas redes sociais. Sim. E digo mais, viu, Lilian? Eu pego uma aspa do Pedro Serrano, que conversou com algumas pessoas do governo. O papo do governo está muito em dinheiro, em cargos. A gente virou carguista, gente. A gente virou individualista nesse governo Lula. O governo está numa direção complicada, mas não é só o governo que errou. Nós erramos, né? A gente achou que ganhando a eleição a gente estava com a vida feita. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas nunca vão funcionar desse jeito. As coisas nunca funcionarão desse jeito. As coisas para mudarem e melhorarem, a gente precisa ter um pensamento coletivo. A gente precisa entender que os companheiros têm um momento ali de atuação de cada um deles. A gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, as suas questões a serem tratadas. Então é isso. Alckmin, sério? Vamos ficar reféns até quando mais do mesmo? Cadê a renovação? Então, Lucas, eu também acho, o Alckmin não é renovação. A questão é, eu prefiro o Alckmin para o governo de São Paulo do que o Ricardo Nunes. Jogar dois nomes. Porque se o Tarcísio for para presidente, o Ricardo Nunes vai tentar o governo. Eu aposto no camarada Alckmin. O voto do meu coração é a Érica Hilton. O que eu puder fazer para a Érica, inclusive ganhar do Alckmin, eu vou fazer. Mas entre Alckmin e Ricardo Nunes, eu vou de Alckmin. Claro. Claro. Eu prefiro muito mais, gente. Muito mais, com todas as críticas que se façam, porque ela fez muito mal no Congresso, a Tabata Amaral, do que a Júlia Zanata. Porque a distinção é essa, gente. A gente não está falando de direita. A gente não está falando de liberalismo. E essa é a contradição do nosso campo e dos nossos aliados no momento. A gente tem como aliada a Simone Tebet. Simone Tebet era do agro, gente. Por isso que o doidinho lá fica falando do golpe da Simone Tebet. As origens da Simone Tebet não colaboram. Não colaboram, ruralista. Claro, como o Soraya Tronic, que veio aqui nesse canal. Não são pessoas do povo. Não são pessoas do povo. Mas são nossos aliados, sim. Porque nós precisamos que essa extrema-direita suma em algum momento. Nós precisamos desarticular essa extrema-direita. Nós precisamos desmontar essa extrema-direita. E sim, para desmontar, isso envolve também apoiar o Alckmin. Também apoiar o Alckmin, sim. Falo isso do alto do meu documentário que eu fiz sobre a falta d'água da Sabesp contra o Alckmin. Eu fiz um documentário contra o Alckmin. Eu sei o que o Alckmin fez no verão passado. Não é meu amiguinho. Só que entre ele e o Bolsonaro eu fico com o Alckmin, claro. Claro. Claro, a realidade da sociedade brasileira é essa, gente. A sociedade brasileira não é o que a gente quer. O Lula é presidente porque ele entendeu isso. E, em parte, entender isso não significa abandonar os nossos sonhos. Eu acredito muito no Boulos, eu acredito muito na Érica Hilton, eu acredito muito no Glauber Braga, que está sendo caçado e que precisa ser protegido pelo governo. Eu acredito nos ideários, mas eu não sou só idealista, gente. Aliás, jornalista que é só idealista é um jornalista de merda. O jornalismo precisa ser realista. O jornalismo precisa estar calcado em dado. Precisa estar calcado em pesquisa. Precisa estar calcado em informação. Eu não posso vir aqui inventar coisas para vocês. E dizer que tá tudo lindo e maravilhoso. Não tá. Não tá há bastante tempo já. O governo começou bem e depois passou a ter problemas. E o governo começou bem com uma tentativa de golpe. O governo começou bem com os ministérios desmontados. O governo começou bem com vários problemas. O governo não começou bem tranquilo. O governo não começou bem, tá tranquilo e tá favorável. Mas o governo começou bem. Depois degringolou, gente. Depois a coisa foi para aquele lugar.
Márcia Boss mandou: Pedro, ontem eu vi seu editorial, gostei muito e concordo com você. O que me dá indignação são os políticos progressistas não serem atuantes em suas redes, conscientizando o povo. Lilian Macedo, nossa análise de conjuntura ótima diária. Obrigado, queridos. Marcos Rodas mandou: você falou dos preços, o governo está fazendo a parte dele, mas as associações, sim, sem dúvida. O Tarcísio tem responsabilidade nisso, né? Cadê a gente dizendo que o Tarcísio é culpado pela alta do ovo, pelo menos em São Paulo? Cadê a gente apontando os dedos? Porque agora, não na época que o Bolsonaro era presidente. Na época que o Bolsonaro era presidente, o Dória estava certo quando estava pedindo vacina. Agora os governadores estão sabotando o Lula. Os governadores de direita, os governadores de extrema direita. E a gente tem que falar. A gente tem que falar. Os governadores estão de olho nessas pesquisas. Essas pesquisas são um momento de alegria dos governadores de extrema direita. Tarcísio, Zema e Ratinho, para dar 3 nomes. Estão doidos para saber quem é que pode ser o anti-Lula de 26. Porque é negócio também, gente. É negócio para essa gente. O Lula, bater no Lula é um negócio. O antipetismo é o pai do lavajatismo e do bolsonarismo. Nós estamos onde estamos por conta do antipetismo. Alckmin Nunes nos coloca no mesmo dilema dos gaúchos. Mas eu acho o Alckmin melhor do que o Eduardo Leite, tá? Eu acho o Alckmin melhor que o Eduardo Leite. Eu acho... E o Alckmin de 25 não é o Alckmin governador de São Paulo. Pedro, você tá passando pano no que ele fez? Não. Mas vamos fazer uma análise de conjuntura séria, gente? O Alckmin estava morto. Morto. O Alckmin estava morto. Eu sei disso por um amigo que foi assessor do José Serra. O Alckmin estava morto. O Dória tinha matado o Geraldo Alckmin. Politicamente. O Alckmin estava morto. Vem o presidente Lula, transforma ele em vice e as relações políticas do Alckmin mudam. O Alckmin continua sendo aquele velho tucano. É um velho tucano. Mas não é o tucano com as mesmas alianças, mesmo porque ele está fora do PSDB. E o PSDB virou um partido bolsonarista. É isso que eu estou colocando. É outro Alckmin agora. Do mesmo jeito que a Tabata Amaral é a pessoa que a gente não esquece o que ela fez na reforma da Previdência, mas é a autora do pé de meia. É a autora do pé de meia. A gente não esquece que ela fez com o Boulos no ano passado, mas é a autora do pé de meia. Então a gente precisa entender que o que a gente está construindo, gente, aqui eu falo mais para a esquerda. Da esquerda, do que a gente precisa entender? Que o Lula é importante ser mantido como capital político. No nosso campo progressista, no nosso campo democrático mais amplo, a gente precisa entender uma coisa. Para derrotar o bolsonarismo, não se trata de eleger só os nossos políticos favoritos. A gente precisa mudar como é que se diz? A gente precisa mudar a arena, o cenário. Vocês entendem isso? A gente não está lutando para o fortalecimento de um campo. A gente está falando de um fortalecimento de um cenário. A gente precisa mudar o tabuleiro, lembrei a palavra, tabuleiro. O tabuleiro do xadrez político precisa mudar. E isso vai dar muito trabalho, gente. Eu não sei se vai levar décadas para fazer isso. Porque o estrago do Bolsonaro foi esse. O Bolsonaro estragou a política. E a gente vai ter que consertar. E vai dar muito trabalho. E vai dar muito trabalho, isso eu garanto para vocês. Vai dar muito trabalho. A gente vai ter que dialogar, inclusive, com gente que a gente não gosta. E é uma coisa que vai ter que ser feita nas próximas horas, e dias, e meses, e anos. E é isso, gente. Esse é o meu editorial de hoje. Heloísa, contra a extrema-direita, votaria até em Alckmin. Façam como os nossos companheiros Marcos Rodas, Lilian Macedo, Lucas Silva, Wanda Kreiner, Márcia Boss, mandem contribuições no Superchat e no Pix, faltam apenas um membro para a gente poder fechar. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né?
folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.